Com o chupeta, é por isso que já aqui temos a doutora Clementina Almeida. Olá. Doutora, como está? Melhor da voz? Então uma música que Sim, deve ser. perfeita agora. Deve ser só Celeste. É, olha, essa é boa. Sim, nunca ainda não está a 100%. Vamos. Então, Clementina, vamos então falar de um tema que me parece interessante, aliás, porque Um pode acordezinho. ser um tema É bom. interessante para diferentes fases da vida de eu ia dizer de uma criança, mas é de uma família, não é? Sim. Porque estamos a falar de diferentes reações à chegada de um novo ser Bebé. à família e conforme a idade dos irmãos isto pode ser recebido da melhor ou da pior maneira. Exato, e se calhar a forma como se transmite a notícia e se acompanha o aparecimento do novo bebê também vai ser diferente de idade para idade. De idade para idade. Vamos falar só dos mais pequeninos, não é? Porque aqui somos os génios com as chupetas são até aos Sim. 3 anos, mas de qualquer das formas, se calhar começando pelo início, que é quando dar a notícia de que se está grávida. Portanto, vamos colocar o cenário, ou seja, uma família tem um filho tem com menos de 3 anos. Por exemplo, certo? 2, 1, o que for. Sim. E entretanto entretanto vai aparecer outro bebê, não é? Eita família corajosa! Hoje em dia, não é? E então, a ideia é escolher um momento para dizer quando já se está grávida. De regra geral, o ideal será quando a família também comunica Convém primeiro dizer ao ao pai exterior também, não é? que está... Que há, Informar o pai primeiro. também. Pode ser difícil também. Pode ser muito difícil, é preciso também Nem que estudar seja- essa parte. Nem que seja por telefone. Telegrama. Não é? Então, regra geral, quando todos os testes já foram feitos e não há ainda Margem a para possibilidade de poder perder o bebê, o ideal será nessa fase começar a falar do tema a uma criança mais pequenina. Com menos de 18 meses e porque as capacidades cognitivas em termos de imaginação não são assim tão espetaculares e em termos de vocabulário a criança pode não ter tanto vocabulário ainda para se exprimir, regra geral eles pouco se apercebem que existe barriga, que existe roupas diferentes porque não é uma coisa muito tangível. Portanto, cuidado com o tipo de informação, não exceder as explicações, basta só dizer que existe um novo bebê que está a crescer dentro da barriga da mamã e, entretanto, tornar a coisa o mais concreta possível. E isto significa o quê? Revisitar álbuns de fotografias do que já existe, mostrar-lhe como é que era quando ele era bebê, que tipo de necessidades é que, ou seja, tudo isto convém ser preparado, que tipo de necessidades é que vai ter esse bebê, por exemplo, vai dormir muito tempo, vai ser amamentado muitas vezes, vai ter que se pegar ao colo porque ainda não anda, concretizar as coisas. Em termos do momento do nascimento, como eles também ainda não têm muito bem a noção de tempo, é importante criar uma data concreta também, quando chegar o verão, quando tu fizeres anos, uma data que seja possível eles associarem em Certo. termos concretos também. Para os mais velhinhos, esses sim já podem fazer questões acerca do bebê, de como é que ele vai ser, onde é que ele vai dormir, este tipo de coisas. Depois chegamos ao momento do nascimento. O momento do nascimento também deve ser importante no sentido de que, por exemplo, um erro comum, as crianças chegam com o pai à maternidade e encontram a mamã com o bebê ao colo. E isso não é a melhor bom? forma de apresentar o bebê porque o mais pequenino, o mais velhinho vai se sentir trocado. Bem, não Eu trouxe-me um estava presente. ali, é importante trazer um presente, é importante o mais velho levar também um presente, porque o mais pequenino vai ficar inundado de presentes e ele vai se sentir mais uma vez posto de lado. É importante sempre reafirmar o afeto que se tem pelo mais velho e perceber que as questões dos bebês, dos mais velhinhos, quando reagem com ciúmes, com agressividade, nunca tem a ver com a reação com o irmão propriamente dito, mas com a reação com a mãe. Por isso o importante é tornar seguro para ele que ele vai ser o bebê, que vão existir momentos de atenção única sem o pinguim mais pequenino, ou seja, nem que seja 10 minutos por dia, Claro. que é importante ter um momento só para os dois, em que se dá o mesmo afeto e tudo o que nós falamos antes pode ser treinado, por exemplo, com uma boneca ou, por exemplo, com amigos que já tenham bebés mais pequeninos para concretizar o que é que nós temos que fazer e para treinar nos mais pequeninos, que são assim um bocadinho brutos nos seus movimentos, o toque gentil para que depois uma festinha não possa ser um empurrão ou não possa magoar, não é?
Portanto, o ideal será, por exemplo, quando chega à maternidade, a mamã ter o bebê no berço, cumprimentar, dar colinho e depois irem os dois ver o novo bebê e mostrar como é que se pode pegar no bebê, o que é que ele pode fazer. Durante a gravidez, o mais pequenino também pode falar com a barriga, cantarem canções em conjunto, porque isso depois, como os bebês têm a memória fetal, ajuda a que quando os mais velhinhos... Aliás, temos um vídeo muito engraçado de uma pequenina Quando a tentar... podemos passar esse, Sim. que é uma pequenina a tentar acalmar a bebê recém-nascida com uma musiquinha. Ou seja, isto é o momento em que ela conhece o irmão, não é? E temos som? Sim. Estamos a ouvir som? Ok. Ela fica um bocadinho aflita. Exato, é o mais pequenino a chorar e a mais velhinha vai começar a cantar uma musiquinha. Esta vai só dizer you're okay, you're okay. Tudo. E o bebê começa a acalmar-se. Depois existem livros que também ajudam a concretizar a chegada do novo irmão, à semelhança daqueles do pote. A minha mana. Oh. Que podemos ler em conjunto para imaginar o que é que vai acontecer a seguir. Depois, com o passar do tempo, o importante é sempre permitir estes momentos de atenção e não, ou seja, tanto na forma como se dá a notícia, escolher um momento não de pressa, de entrada no carro ou saída ou à noite quando se queira adormecer, mas sim no momento, por exemplo, em que vamos ao parque, em que temos tempo para explicar, para aguardar a reação, para tentar respeitar. Mas é progressivo, ou seja, pode ser dada primeiro para que os mais pequenos, percebam que existe uma possibilidade, enfim, de haver um bebê, através das histórias, por exemplo, e depois dar-lhe a notícia, ou não? Convém o mais cedo possível, dentro daquele... Normalmente, ao fim do primeiro trimestre seria o ideal, porque vamos ter mais tempo para preparar o pequenino. Quanto mais tempo tivermos para preparar, melhor. Ok. Na preparação, então, ajudam também estes livros, mas estes livros ajudam também. Existem outras formas, não é? Uma coisa. Existem outras formas de dar a notícia. De ajudar a preparação. Sim, para além do... dos bonecos, não é? Sim, dos bonecos para treinar momentos, dos amiguinhos e depois uma coisa importante, nunca dar esta notícia, nem fazer mudanças nesta mesma altura, ou seja, se a criança está a entrar para a creche, não é a melhor altura para dar a notícia porque ele já está a lidar com o facto de entrar para a creche. Se estamos a treinar o pote, se calhar começa a chegar a uma altura em que não é possível treinar mais porque estamos a exigir mais mudanças e mais stress. SMS também. SMS também não é uma boa ideia. E ia falar de outra questão que era... Portanto, não dar a notícia assim de forma a que haja mudanças e, por exemplo, acontece muito quando um novo bebê chega, termos que trocar de quarto ou trocar de cama. Isso, mais uma vez, deverá ser feito antes, que é para o mais velho não se sentir, no fundo, trocado pelo mais novo, que, entretanto, começa a ter mais atenção e a ganhar as coisas que entretanto, ele já tinha adquirido, porque era o único, não é? Muito bem. Percebemos, então, melhor como preparar e dar notícia ao filho que existe da chegada de um novo membro à família, um irmão, uma irmã, filhos, claro. Neste espaço Génios com Chupeta com a doutora Clementina Almeida, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Não se esqueçam, o educareforbabies.com, podem saber mais informações e aquilo que dizia há pouco em relação, por exemplo, à Raquel, é válido também para a doutora Clementina e por isso muito agradecemos a quem colabora com o programa, que se colocam à disposição de quem nos acompanha para esclarecer algumas dúvidas. Por isso, se tiver alguma questão que queira colocar, algum tema que queira ver aqui também debatido no programa, esteja perfeitamente à vontade, deixe-nos ficar a sua sugestão no número de telefone que nos acompanha sempre ao longo de todo o programa. Basta ligar, ficamos com o registro do seu contacto, será depois contactado ou contactada por elementos da produção e poderá colocar a questão, não se esqueça, 760 300 620. Muito obrigado também pela sua disponibilidade nesse assunto. Foi um tema sugerido por um telespectador.
Ah, é? Que bom. Ah, muito bem. Respondendo, aos temas que nos propõem. Maravilha. Ótimo. Vamos sim, senhor. Deixamos então aqui esta sugestão. Muito obrigada, doutora Clementina. Nada. Vamos com certeza para a semana. Antes de seguirmos, vamos relembrar o número para ganhar este cabaz maravilhoso com Este? cheiro a queijo. Com certeza. Cheira a queijo e não só.